Carmesim, mais uma exigência de Deus para as vestes sacerdotais. Mas o que é o carmesim? Qual a origem do carmesim? Hoje nós vamos falar sobre isso na quinta mensagem da série Vestes Sacerdotais. E vamos ler no capítulo 28 de Êxodo as passagens que citam o carmesim. Olha só quantas vezes é citado. Versículo 5: tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Versículo 6: e farão a estola sacerdotal de ouro, estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Versículo 8: da mesma obra de ouro, estofa azul e púrpura e carmesim. Versículo 15: conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro, estofa azul e púrpura e carmesim. Então, o carmesim foi uma exigência de Deus. Mas o que é o carmesim? Antes de falarmos a respeito, precisamos saber a origem, como surgiu. Então eu vou contar para você um contexto histórico. Naquela época, as casas elas eram esculpidas na rocha ou feitas de pedra. E geralmente, na maioria, elas tinham uma porta e uma ou duas janelas. O que fazia com que a casa ficasse assim pouco luminosa. E havia uma outra coisa em comum. Os homens e mulheres usavam as mesmas vestes. Eram duas peças, uma que cobria a pele e a outra túnica que modelava o corpo. Exatamente igual. O que acontecia? Quando o casal ia se deitar, eles tiravam a túnica, se deitavam e quando acordavam pela manhã, o esposo iria trabalhar na seara, na vinha, no campo, e quando ia se vestir, sem querer, por vezes pegava a túnica da esposa. E quando ele estava lá durante o dia no seu trabalho, era normal que ele sentisse o cheiro da esposa. E acontecia que, por vezes, em pensamento ele a desejava. E por vezes até a sua semente era jogada na terra. Deus viu aquilo. E para evitar o adultério e evitar a frieza entre o casal, para preservar a família, Deus dá uma ordem. E essa ordem era que homens e mulheres não vestissem o mesmo tipo de roupa. Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. A mulher não usará roupa de homem, nem homem vestirá roupa de mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, teu Deus. Deus deu essa ordem. E os homens então pensaram, como faremos para diferenciar essas roupas? E aí eles observaram que havia uma época onde as figueiras bravas, elas ficavam infestadas de um bichinho vermelho, uma espécie de lesma, como uma bolinha. E ficava aquela figueira toda infestada e derramava ali um líquido de cor escarlata. Cor escarlate, que é a cor vermelha. Esse bichinho, chamado carmesim ou carmim, esse bichinho, quando estava para reproduzir, ele usava uma estratégia para proteger os seus filhotes. Ele se entrelaçava nas figueiras bravas e ele se entrelaçava nos espinhos
Ou seja, ele se entrelaçava nos espinhos das figueiras. E ele deixava com que esses espinhos o perfurassem. E ali ele ficava até reproduzir. E quando ele reproduzia, ele dava vida aos seus filhotes e perdia a sua. Ele morria para que os seus filhotes vivessem. É impossível não lembrar que o nosso Jesus, o nosso Salvador, o Messias, de igual modo, ele subiu numa figueira brava, que era o madeiro, a cruz, e ele se deixou a carne ser perfurada pelos cravos nas mãos, pela coroa de espinhos. E assim que ele se vai, que ele morre, ele nos dá vida através do seu sangue derramado. E esse era o carmim, o carmesim. Os homens viram então que eles poderiam extrair esse líquido e fazer dele tinta. E foi o que fizeram. Eles passaram então, assim como o seringueiro, eles passaram então a extrair esse líquido dessa figueira e levavam então para os tonéis e produziram ali tinta e passaram a tingir as roupas, fazendo então diferença das roupas dos homens para as roupas das mulheres. As mulheres passaram então a ter uma vestimenta diferenciada conforme a vontade de Deus. Meus irmãos, éramos todos iguais. Todos iguais. É por isso que no capítulo 3 de Romanos, fala assim. No versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em outra versão fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus, como um bichinho, subiu na figueira, que é o madeiro ali representado. Porque todos nós éramos iguais. A nossa roupa era igual. E por que Jesus fez isso? Porque ele precisava tingir as nossas roupas. Porque ele o fez para salpicar as nossas vestes com sangue precioso e assim purificá-las. Naquela época as roupas eram todas iguais e esse bichinho carmesim, dando a vida pelos seus filhotes, foi a matéria-prima para que fizessem a tinta, a cor escarlate para as roupas. E hoje, de igual modo, o Senhor deixa os espinhos entrelaçar em sua pele e o seu sangue derramar, para que este seja salpicado nas nossas vestes e assim tê-las purificadas. Em Apocalipse, capítulo 22, fala assim: capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Esta é a razão que Deus exigiu o carmesim, o pano carmesim na roupa do sacerdote. Porque Deus, Ele era, Ele é
ele será. Ele exigiu esse pano para já representar que esse pano, esse carmesim, ele seria hoje para nós a tipificação do sangue do Cordeiro para nos blindar, nos purificar e lavar as nossas vestes. Que Deus seja louvado.